O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Podem assentar-se, por gentileza, meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes. Para facilitar até para o pessoal que está lá no estúdio, eu ousaria dizer que o tema desta homilia é a boa ventura de seguir a Deus. Ou melhor, a boa ventura de conhecer a Deus. E já explico por quê. Porque hoje a liturgia nos mostra com grande riqueza, ainda quase que homeopaticamente, com versículos muito curtos, a profundidade do amor deste Deus, que se dá a reconhecer aos pequenos. Mas também celebramos hoje a festa de um grande santo da igreja, São Boaventura. Por isso, brinquei com o nome dele, porque de fato, a grande empreitada que Boaventura empenhou-se a vida inteira foi no conhecimento de Deus. E mais do que isso, ele teve de fato a boa ventura, a felicidade, a boa sorte de não só conhecer, mas desfrutar da profundidade desse amor. Ele não tinha como nome Boaventura. Nasceu no início do século XIII, na Europa, na Itália, e seu nome de batismo era Giovanni Fidanza. Só que logo na infância, ele sofreu de uma enfermidade, e seu pai era médico, e não encontrou a cura para a sua doença. Desesperados, os seus pais, então, entregaram a causa de seu filho ao então recém-canonizado Francisco de Assis. E por graça de Deus, Giovanni, ou Boaventura, ficou curado desta enfermidade. E desde já de criança, tinha um gosto muito grande pela vida de oração. Foi educado nas melhores escolas, porque era de família nobre, de educação muito fina. Sentiu um profundo amor a nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de consagrar a sua vida, se tornando também ele um franciscano. E entrou na ordem dos franciscanos em 1243. E menos de 15 anos depois, por causa da sua capacidade intelectual, concluiu seus estudos em filosofia, teologia, e foi eleito superior geral da ordem dos franciscanos, onde ele teve um papel de profunda relevância, a qual os franciscanos até hoje lhe são gratos, porque depois da morte de São Francisco até a entrada de São Boaventura, a regra franciscana foi se tornando cada vez mais rigorista. E ele foi, como superior geral, burilando, purificando as normas, para não perder o espírito franciscano e, ao mesmo tempo, não ser contrário ao Evangelho. São Boaventura também se tornou doutor em teologia muito cedo e passou a lecionar nas universidades da Itália e também de Paris, junto com um grande amigo seu, Tomás de Aquino. Tanto Boaventura, o franciscano, quanto Tomás de Aquino, o dominicano, lutaram ferrenhamente para que as ordens mendicantes, então recém-surgidas,
seja os franciscanos, seja os dominicanos, pudessem lecionar nas universidades, e conseguiram. Em 1273, foi eleito cardeal, e assim recebeu a ordenação episcopal, se tornando bispo. E assim contribuiu ainda mais com a doutrina da fé, ao participar do Concílio de Lyon, no qual teve alguns avanços contra algumas heresias na época, sobretudo as heresias contra a Eucaristia, e também pela união da Igreja do Ocidente, a Igreja Romana, com a Igreja Ortodoxa Grega. 8 dias após o término do concílio, em 15 de julho de 1274, Boaventura retornou para a casa do Pai. Um homem que a gente às vezes para e até fala assim, nossa, mas não tem nem um tonzinho de picância na sua história, né? Porque a gente espera dos santos grandes milagres, ou então a gente se encanta muito com aqueles santos que viveram totalmente perdidos no mundo e que em um dado momento da vida converteram-se e fizeram bem a muita gente. São Boaventura nunca foi assim. Um coração apaixonado por Jesus desde pequeno, isso não quer dizer que não tenha sido pecador. Teve os seus limites. Mas atesta-nos os santos, ou melhor, atesta-nos os hagiógrafos, que são aqueles que narram sobre a vida dos santos, que as pessoas tinham tanto gosto de estar na presença de Boaventura, que a presença dele transmitia paz às pessoas. Onde ele chegava, as pessoas ficavam mais calmas, mais tranquilas e buscavam estar na presença dele, porque ele transmitia algo de bom. Por isso, sua estima cresceu muito, não somente entre os franciscanos, mas em toda a igreja. E do ponto de vista da fé, da doutrina da fé, ele recebeu um título que há muito poucos são concedidos na igreja. Ele é chamado de doutor da igreja, não porque fez um doutorado em teologia, mas porque orientou o seu conhecimento. E, por graça de Deus, elucidou com tamanha clareza o coração de Deus, que se tornou ainda mais acessível para nós. Os escritos de São Boaventura são de 3 categorias, vamos assim dizer. Nós temos os seus escritos teológicos, onde ele discorre argumentativamente sobre a doutrina, explicando e combatendo heresias. Nós temos escritos disciplinares da ordem franciscana. Foi o primeiro a escrever uma biografia completa de São Francisco de Assis. E nós temos também os seus escritos místicos, que é da contemplação do que ele viu, sentiu e experimentou de Deus. E aí, a liturgia nos brinda com uma apresentação de quem é esse Deus. Porque na primeira leitura, Moisés, diante da sarça ardente, agora tem o nome de Deus. Deus mostra-se quem Ele é. E quem é Deus? Como é que Deus se apresenta a Moisés? Deus se apresenta a Moisés como a plenitude do ser. Eu sou aquele que sou. Claro, é um mostrar-se sem mostrar-se totalmente, porque o nome de Deus aqui, eu sou, ainda é incompreensível para nós. Ao mesmo tempo que Deus se revela, nós não conseguimos entendê-lo na totalidade. Porque eu sou, ao mesmo tempo que é profundo, porque nos dá a entender que nada do que existe, existe fora dele, porque só ele é o eu sou. Ao mesmo tempo isso foge-nos de uma abstração muito grande. A nossa razão custa entender isso. Mas para tornar claro o modo como esse Deus é, ele diz a Moisés algo muito profundo. Eu vi o sofrimento do meu povo. Eu ouvi as suas preces. Por isso eu estou elegendo você. E vou estar ao seu lado
para que você comunique a minha libertação a esse povo. Vejam, esse Deus que não está distante de nós, inacessível. É um Deus que olha para a gente, que não é indiferente ao nosso sofrimento. Tem hora que na nossa vida a gente sofre tanto, a gente passa por tanta dificuldade, que nós até nos perguntamos, será que esse Deus ainda se lembra de nós? Será que esse Deus ainda escuta as minhas preces? Ao mostrar-se a Moisés, Deus nos dá a certeza, Ele nunca deixa de escutar aqueles que a Ele recorrem confiantemente. Mas, entre o tempo que gasta de Deus ouvir a Deus agir, é necessário um intermeio para que nós estejamos preparados. Vou abrir um parênteses antes de voltar para o conteúdo propriamente de hoje. Moisés precisou ser forjado para pastorear. Porque Moisés, que era criado na corte, como nós ouvimos há poucos dias atrás, na descendência do faraó, tinha feito muito mal para ele mesmo. Tinha sido uma pessoa presunçosa, acomodada, orgulhoso. Moisés precisou fazer a experiência no pecado de matar um egípcio e fugir para o deserto, para conhecer a aridez do deserto, a dificuldade do deserto. Precisou no deserto pastorear rebanho, para entender como é que é cuidar de um grande rebanho que não é seu, e cuidar com zelo, para agora assumir a missão que Deus lhe confia. E qual é a missão que Deus lhe confia? Libertar um povo. Mas Moisés nem imaginava que ele ia ter que atravessar de novo um outro deserto, que ia ter que cuidar de novo de um outro rebanho que não é seu. Tudo isso foi intermediado por um tempo de preparação. Fecho esse parênteses para dizer assim, às vezes o tempo que gasta entre a resposta que queremos das nossas preces e o momento do nosso pedido, é o tempo que Deus está preparando os instrumentos eficazes para nos salvar. E às vezes na nossa impaciência, nós nos afastamos da misericórdia de Deus, porque é acostumado com tudo para ontem. E cada vez mais a tecnologia do mundo de hoje vai fazendo ficarmos ansiosos e não termos a paciência devida de esperar o tempo certo de cada coisa. A gente desespera muito fácil de Deus. E esquece que Deus não está desatento, não. Mas Deus não está lidando com anjos. Deus não está lidando com seres extraterrestres, vamos assim dizer. Deus está lidando com pessoas humanas. E Ele sabe esperar o tempo certo de cada pessoa. Ele sabe corrigir até os malfeitos da nossa história para levá-las a um bem maior. Moisés, no momento em que matou o rapazinho lá no Egito, poderia ter falado assim, agora acabou, minha vida acabou, eu sou um assassino. Mas colocou confiantemente o seu pecado na mão de Deus e tornou-se um grande instrumento desta ação de Deus para a vida dos outros, a tal ponto que na Sagrada Escritura, o único que é chamado assim, o maior homem que já existiu em humildade, o maior ser humano humilde, o mais humilde, é Moisés. Ele precisou ser forjado. E aí, voltando então ao que eu estava dizendo, se nós esperamos porque conhecemos a Deus, nós experimentamos a profundidade desse amor que se revela a nós, como um Deus que escuta a nossa prece, como um Deus que é atento, que está com os olhos voltados sobre nós, e um Deus que agora escancara o seu coração, como nos mostra no Evangelho, e só quer de nós uma coisa, que tenhamos a coragem de nos aproximar dele. Este é o grande desejo de Deus. Que nós tenhamos a coragem de trocar de fardos com Ele, de chegar perto dEle e dar o nosso coração cansado, como diz a canção, frio, sem vida, um coração às vezes angustiado, apertado, sobrecarregado de preocupações, medos, expectativas, sonhos,
para tomar o coração dele, que tem um jugo. Mas, padre, no coração de Deus tem um fardo? Sim, o coração de Deus tem um fardo, mas um fardo suave. Vou dar um exemplo, e quem é mamãe vai entender muito bem. Às vezes, amar o filho custa, né? Custa noites de sono em claro, custa trabalhos de lavar roupa, de cuidar da casa, de preparar tudo certinho para que o filho tenha um mínimo de conforto. E às vezes, o filho está o dia inteiro atarefado na escola, no trabalho, chega de noite, a mãe está estrupiada, porque trabalhou o dia inteiro para dar um conforto para o filho. Mas estrupiada no corpo, quando o filho chega e dá um abraço na mãe, a mãe sente uma satisfação muito grande. E até esquece que está cansada no corpo, porque fez isso por amor. Veja, o jugo que a mãe carregou é um jugo suave. Tem um fardo, mas o fardo é amenizado pela satisfação do amor. O jugo suave de nosso Senhor Jesus Cristo é um modo de vida que Ele nos propõe. E é suave, porque nós só vamos conseguir carregar o peso do fardo do coração de Deus quando, como no dia em que São Boaventura abraçou a fé, nós também aprendermos a amar a Deus. Porque aí nós vamos sim renunciar a nós mesmos, assumir a nossa cruz, mas fazer a experiência mais profunda, a experiência de perceber, valeu a pena. Diferente dos fardos que carregamos, que aparentemente são suaves, mas que nos pesam tanto, que nos custam vida, que nos custa saúde, que nos rouba de nós mesmos, que tira a nossa liberdade e que nos afasta daquilo que Deus sonhou para nós, dos outros e daquilo que nós planejamos para nós mesmos. Por isso, meu irmão e irmã, a boa ventura de conhecer a Deus é esta: fazer a experiência de chegar perto do seu coração, perceber a sua profunda misericórdia, que não desiste de cada um de nós, mas, chegando perto dele, deixar que o seu amor troque os nossos fardos, nos faça manso e humildes como ele é manso e humilde, e tenhamos a alegria de perceber: esse Deus não desiste de nós. E se Ele tarda em nos dar a resposta, não é porque não nos ama, nem é porque não nos escuta, mas é porque, lidando com instrumentos humanos, Ele sabe o tempo certo de agir na nossa vida. Ele sabe que até mesmo as burradas, os maus feitos, os pecados e tudo de mal que a gente possa fazer para nós mesmos ou para os outros, se for jogado no seu coração, pode ser transformado. Porque esse coração é uma fornalha. E aqui eu concluo. Esse coração de Deus que mostra quem Ele é uma chama incandescente de amor. E como fogo, tudo que passa pelo fogo é transformado. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tem como passar por uma chama e sair do mesmo jeito que entrou. Se nós tivermos a coragem de ter esta boa aventura, de passar pelo coração de Deus, para conhecer, não daqui, mas aqui. Eu esqueci que eu estou pela rádio. Não pelo intelecto, mas pelo coração. Não pela razão, mas pela fé. Nós faremos a experiência de sermos transformados pelo amor. Fábio, por favor, acho que um Mi maior vai dar certo para nós aqui, por gentileza. E eu concluo esta homilia convidando você a fazer a mesma experiência que São Boaventura fez. Boaventura, homem inteligentíssimo, mas que no final da vida descobriu, não é o título de doutor, não foi a fama de ser grande em teologia, professor, formador, cardeal e bispo, que o fez santo. Foi porque ele fez a experiência de trocar os fardos com Jesus.
com esse Deus que diz assim. Pode subir para sol. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui para te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Assim eu convido você a fazer esta prece nesse momento. Venha a mim. Veja, é o convite que Jesus nos faz no Evangelho de hoje. Vinde a mim. Não os perfeitos, não os santos, mas vocês que estão cansados, fadigados. Dá-me as suas tristezas, dá-me as suas dores, dá-me o seu coração. Ele se apresenta como apresentou a Moisés na primeira leitura. Eu sou o Deus de amor e estou aqui. Não tenha medo, porque eu estou ao seu lado. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a como São Boaventura fez, a colocar agora nas mãos deste Deus seu coração, as fraquezas, os cansaços, os medos. Não tenha receio, não deixe que a tentação tome conta do seu coração, mas se aproxime dele com confiança, porque ele está no meio de nós e só pede isso: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e encontrareis descansos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, dá-nos esta graça de nos aproximar de vós. Dá-nos a graça de te conhecer, não por ouvir dizer, não por ler, não pela nossa razão, mas de provar e ver que o Senhor é o que é. É o Deus misericordioso e justo, que escuta a prece do seu povo, que diz a mim e a cada um dos meus irmãos que nos ama, que o nosso nome está gravado nas palmas de sua mão. Escutai as nossas preces e fazei com que o nosso coração se volte para vós. Tirai do nosso medo os fardos que nos pesam, tirai do nosso coração os fardos que nos pesam. Dissipai o medo de estarmos na vossa presença e fazei-nos reconhecer que as nossas preces e o nosso clamor não é indiferente a vós, mas que vós nos escutais, nos sondais e no momento certo agirá, porque o Senhor só nos convida: vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. E amparados com essa certeza de que o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus, que somos amados e somos estimados na conta de preciosos, junto com o pão e o vinho, apresentemos ao Senhor nosso Deus o nosso coração como oferta
cantando.